Tá funcionando? Tá. Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e os homens se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma nos quadros de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo, com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece, a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. A administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem, honrar-se-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então vamos, nesses instantes, elevando os nossos pensamentos ao Criador, sentindo a harmonia, a paz, a tranquilidade, a serenidade que nos envolve. Queridos amigos, o nosso coração está em agradecimento, gratidão por esse instante, gratidão por aqui estarmos, estudando o Evangelho de Jesus. Como é bom sentir estas energias amorosas nos percorrendo a alma. Obrigado, Senhor, por toda a paz, por todo o amor que dispensa sobre cada um de nós. Envolva nossa noite de estudo, amigos queridos, com tanto carinho. Envolva a todos, encarnados e desencarnados, vinculados a nós, que possamos aproveitar esses instantes preciosos da nossa existência, que possamos sentir o amor de Jesus em nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos, então. Que o Senhor de nossas vidas nos abençoe. Nós vamos continuando nesse esforço que estamos fazendo aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. E hoje o estudo nós contamos com alguns que estão presentes, aqui todos respeitando a questão das distâncias, essa coisa toda. Continuamos ainda com a transmissão também, porque grande parte ainda não está podendo somar conosco aqui.
E outros irmãos também que têm pedido aí pelas redes sociais, para que possam também estar acompanhando, né, algumas pessoas até de outras cidades. Então a gente fica aí feliz com essa contribuição amorosa aí de todo mundo e pedir a paciência que nós ainda estamos assim experimentando essa modalidade, não é? Então aqueles que estão aí pelas ondas da internet vão acompanhar os slides e vão ouvir aí as vozes de todos os que vão estar aqui contribuindo com a leitura, com os comentários. Rememorando aí, tem muitas pessoas que estão tendo contato agora e não sabem exatamente o conteúdo do estudo. Nas terças-feiras, às 20h, nós estudamos a obra Os Mensageiros de André Luiz. Já estudamos anteriormente o livro Nosso Lar. Estamos caminhando para o final aí dos Mensageiros, não é? E daqui a algumas semanas vamos dar continuidade, iniciando o estudo de uma outra obra aí desse estudioso e divulgador do Espiritismo, que é o Espírito de André Luiz. Lembrando que o Centro Espírita tem estudos em várias oportunidades, de várias modalidades. Nós temos o ESD normal, que se estuda as apostilas, né, da Federação Espírita Brasileira. Temos grupos que estudam também, pela apostila da Federação Espírita Brasileira, a mediunidade. E, nesse dia especificamente, nós estamos estudando as obras de André Luiz, ok? Então, na semana passada, a gente estava falando de uma situação que ocorreu na casa da Dona Isabel, que é a anfitriã, não é? De todos aqueles que estão realizando o trabalho naquele momento. E os espíritos amigos, André Luiz, o seu instrutor, Vicente, voltaram para a residência da Dona Isabel, onde vai ocorrer uma reunião de caráter mediúnico. Então, por conta disso, a gente falou um pouquinho da mediunidade, já que a Dona Isabel se apresenta nessa reunião como sendo a intermediária, né, a médium daquele trabalho. E aí a gente vai dar continuidade, então, hoje, nessas reflexões, né, já que na semana passada a gente falou um pouquinho, vimos 2 mensagens de Joana de Ângeles, retratando a mediunidade sobre aspectos diversos, cada uma, e já comentamos na semana passada bastante, não é? Então hoje a gente vai dar sequência. Nós paramos nesse slide exatamente na reunião da semana passada, em que o instrutor está explicando para o André, que o André ficou impressionado quando ele chegou lá e viu que havia toda uma equipe fazendo algumas operações, digamos assim, né? Naquele recinto de teor magnético. E essas operações, vamos dizer, objetivavam higienizar o ambiente, né? Torná-lo mais propício ao desenvolvimento do trabalho que iria ocorrer ali, porque já falávamos que essa questão do trabalho mediúnico ele é muito sutil, e tudo aquilo que está na psicosfera de um local influencia. E se a coisa ainda não está devidamente preparada, todo aquele lixo mental, né, vamos imaginar, todas aquelas situações de vibrações menos felizes vão interferir em tudo aquilo que for desenrolar. Então eles fazem esse trabalho todo, e o André ficou espantado, e eles dizem no final ali que era para o André não se impressionar, não é? Porque o magnetismo é força preponderante. Então aí a gente vai continuar falando sobre isso. Eles mencionam aí que desde os sacerdotes lá do Antigo Egito, né, já utilizavam essa questão do magnetismo para atingir. Então nós vamos às leituras aí. Vamos lá. Determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade, para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados. São precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria
em aumento de perturbações. Abrindo um pequeno parênteses, né? A gente já começa a ver aí, vamos continuar frisando esse aspecto, já falamos isso bastante na semana passada, do quanto é trabalhoso, né, para os benfeitores de uma casa espírita organizarem, estabelecerem digamos assim, as características para o desenvolvimento das atividades. A gente, muitas vezes, desatento, nos esquecemos disso, né? Então a gente chega no centro espírita, às vezes, com as nossas situações lá, cada qual vivendo aquilo que está preocupando, ou aquilo que o está estimulando naquele momento, questões geralmente do mundo transitório, né? Questões familiares, questões profissionais, enfim, uma série de situações. A gente chega embalado naquilo ali, esquecendo-nos, não é? Então, esses momentos de reflexão, os momentos de estudo, eles são muito importantes para que nós nos lembremos que o centro espírita não é algo que está ali, somente um conjunto de paredes, de salas, e nós, os encarnados, ali fazendo alguma coisa, não é? Há toda uma situação que a grande maioria de nós não enxergamos. E mesmo os nossos irmãos aí, os nossos companheiros, que tenham a mediunidade de vidência, que consigam registrar de alguma forma o mundo espiritual, também não vão fazer isso com total amplitude, não é? Muito variado. Às vezes, mesmo aquele que enxerga algum detalhe, um ou outro, ele não consegue perceber tudo o que está acontecendo ali normalmente, a não ser em situações excepcionais, né? Médiuns que apresentem uma mediunidade muito acima dos padrões aí que a gente tem conhecimento. Então a gente esquece, como não está vendo, esquece, né? Chega ali, só que aí esse estudo é o quê? Para a gente lembrar, fala, puxa, estamos indo ali para o trabalho e tem todo um cuidado lá de preparação, de higienização, né? Essa coisa toda. Então eu preciso também, pelo menos, não dar trabalho. Se a gente vem para a casa espírita já, pelo menos para não dar trabalho, significa o quê? Chegar aqui com uma situação energética, né, menos agradável, se eu chego assim, eu vou dar trabalho para os espíritos. Eles vão ter que auxiliar aquela situação que eu estou trazendo, aquela psicosfera que está vindo junto comigo, vai ter que receber um tratamento, né? Vai ter que receber algum cuidado da parte deles. Então aí nós já estamos sendo assim irresponsáveis até nas nossas atividades, né? Porque muitas vezes não estamos vindo nem colaborar e, para piorar, às vezes estamos atrapalhando as circunstâncias, estamos criando obstáculos, digamos assim, dificuldades maiores. Lembrando que os benfeitores pedem-nos para que a gente descanse os nossos administradores. Quer dizer, se a gente de fato for minimamente cuidadoso, aqueles que estão acima de nós, que são os administradores do trabalho espiritual, eles ficam com menos encargos, né? Mais tranquilos. Eles podem confiar que a equipe que está vindo ali é uma equipe que está fazendo o que pode fazer cada um dentro da sua possibilidade, já é alguma coisa muito importante, né, que nós podemos fazer. Se quisermos estar fazendo algum comentário aí, qualquer pessoa, por favor, né? Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Então aí o espírito, o benfeitor Aniceto fala para o André Luiz, olha, esse núcleo, quer dizer, aquele trabalho que eles estavam ali, significava um trabalho pequeno, poucas pessoas, né? Uma abrangência relativamente pequena, muito bem. Mas ele coloca, do ponto de vista espiritual, tem uma significação muito grande. Por quê, gente? Em cima de tudo que a gente já vem conversando aí já há algum tempo, né? Por quê? Quem é que colabora conosco? Por que aquele núcleo é importante? Quem for falar precisa lembrar de pegar o microfone, senão o pessoal de casa não vai ouvir. A pergunta é, por que ele é importante do ponto de vista espiritual? O benfeitor fala ali, ó,
Aqui é pequenininho, materialmente falando, mas por que apresenta grande significação para eles lá, os trabalhadores, né, os benfeitores espirituais? Quem é que pode responder, gente? Por que o trabalho da dona Isabel é importante espiritualmente falando? Acredito que pelo compromisso que aqueles irmãos tenham nesse trabalho, nesse local, não pelo, o tamanho praticamente, não, na verdade não diz nada, né? O tamanho da estrutura física ou dos componentes que compõem o grupo, mas acredito que o compromisso espiritual faça grande diferença. Muito bem, quem mais? Colabora? Que é estudo, né? A gente tem que ter a mesma dinâmica do estudo que nós temos aqui. É claro que é estranho, o pessoal fica um pouco assim, achando que o microfone morde aquela coisa, mas a gente tem que habituar. Porque o estudo é essa troca, né? Não é uma exposição, né? É um estudo. Então, é uma interação completa, como a gente costuma fazer aqui nas terças-feiras, tá? Mais ninguém para colaborar agora? Marco pensa assim, o núcleo de ensino ele pode ser pequeno, mas o fundamental é o que se trabalha nesse núcleo. O tipo de ajuda que está sendo prestada aos desencarnados, tanto quanto aos encarnados. Então, no final ali é preciso vigiar, não o esqueçamos, para que a gente construa esse núcleo de trabalho não só nas nossas mentes, mas em nossos lares também. Para que se torne, então, um posto de socorro o nosso próprio lar, seja para nós mesmos, ou seja para espíritos desencarnados necessitados tanto quanto nós. Isso, então. Eles têm muita significação por tudo isso aí que vocês disseram, né? Eles têm um comprometimento bacana ali, no caso a dona Isabel e a sua equipe, um comprometimento que os espíritos acham importante. Porque às vezes nós espíritas, de repente, sem nos apercebermos, podemos não estar sendo tão colaborativos com o mundo espiritual por deficiências nossas, né? Por estarmos mais voltados para as coisas do mundo em que a gente está, para os nossos interesses, e aí nós não ficamos aquele trabalhador tão interessante, digamos assim, para os espíritos. No caso do grupo ali, ele deixa claro que sim, que aquele grupo é importante, no sentido que eles estão cumprindo essa disciplina, digamos, né? E por isso conseguem ser melhor utilizados. Porque os benfeitores, eles buscam todo mundo que se candidata ao trabalho, assim, avidamente, que eles gostariam, obviamente, que todos nós fôssemos, assim, servidores do bem, em níveis máximos que nós conseguíssemos. Nem sempre a gente consegue, mas é o que eles gostariam, né? Se você for perguntar para Jesus, o gestor do planeta, ele gostaria que todo o rebanho dele já estivesse se resolvido. Só que não basta ele querer, né? Ele tem dado aí os instrumentos, tem auxiliado o quanto pode, mas aí é um avanço individual, cada um de nós vai indo do jeito que nós podemos. Mas óbvio que eles querem, eles esperam isso. E quando a gente está conseguindo fazer um pouquinho melhor as coisas, eles ficam muito felizes. Por quê? Porque eles vão ter uma mão de obra um pouco mais qualificada. É igual quando você contrata para o teu trabalho, para a tua empresa, né? Quando você consegue lá colaboradores que são mais qualificados, é óbvio que a gente fica feliz. Porque o retorno, o resultado para a nossa empreitada vai ser melhor, né? Mesma coisa na questão espiritual, né? Há uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico. Espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Isso aí, ó. Vamos dar um break aí, porque é importante. Primeiro,
ele começa a falar ali o quanto eles são detalhistas, né? Eles vão em cada situação, cuidando do ponto de vista espiritual para que o trabalho ocorra. Normal. E aí, esperando a chegada desses irmãos que serão atendidos. Aí quando você pensa assim, os irmãos que vão ser atendidos, a gente às vezes costuma imaginar quem tem pouca familiaridade com o assunto, né, na área mediúnica, ou de atendimento a necessitados, imagina-se que esse atendimento só se dê ou só aconteça com aqueles com quem são dialogados, né, com quem se conversa diretamente. Na realidade, não. Em qualquer trabalho desse teor, conversa-se com poucos, por conta da questão do tempo, não é? Mas a grande maioria é atendida igualmente. Muitas vezes, pela própria semelhança das dificuldades. Quando está se conversando com um, o outro vai identificando. E, obviamente, o atendimento espiritual diretamente com eles ali, né? Os amigos espirituais que vão envolvendo, vão conversando, vão ajudando também. Então, esse trabalho é muito grande. E ele coloca ali uma coisa importante, olha só. Isso aqui é um detalhe que, se a gente parar para pensar um pouco, nos traz assim uma série de reflexões. Se fosse concedida, quer dizer, não é. Nós não conseguimos ver pela misericórdia de Deus, não é? A criatura vulgar, uma vista de olhos, mesmo que fosse bem rapidinho, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, que é o caso, não é? Desses irmãos que são trazidos nas reuniões de atendimento espiritual. Obviamente que eles não vêm em condições emocionais saudáveis, vêm com dificuldades, dos mais variados tipos, não é? Muitos se lhes modificariam as atitudes. Isso significa o seguinte, é porque nós veríamos, sem que precisássemos ficar imaginando, o resultado das nossas ações no pós-vida física. Porque isso, assim, é uma grande chave, mesmo para os espíritas, né? Que obviamente têm consciência plena de que a vida continua, aquela coisarada toda. Ninguém questiona isso, pelo menos aqueles que estão nas hostes espíritas. Mas sempre fica para nós, de alguma forma, como se fosse um véu nublando um pouco o nosso entendimento, imaginando que ao desencarnarmos, a nossa situação talvez não tenha algum tipo de dificuldade. Às vezes a gente não tem noção exata de consequências de atitudes egoístas que a gente ainda possa estar tendo, que a gente não percebe, por exemplo, digamos assim, né? Então, se nós conseguíssemos ver isso, falar, puxa, mas essa pessoa está nessa condição e a vida dele não foi assim tão complicada, aquilo nos traria um assombro muito grande. Né? Por isso que ele quer dizer, se nós que estamos por aqui tivéssemos a possibilidade dessa percepção, ainda que rápida, provavelmente muitos nos sentiríamos estimulados a tentar melhorar mesmo, porque vê que não é brincadeira, assim, às vezes, as nossas ações por aqui, né? E que às vezes a gente não está se dando conta do tamanho que está sendo a nossa, sei lá, nossa indiferença, o nosso egoísmo, seja lá o nome que for, daquilo que ainda nos falta enquanto virtude, né? Então é isso que ele quer dizer nesse pedacinho aí, tá? Se a gente conseguisse perceber e falar. Assim, Marco, esse tipo de visão, vamos dizer assim, a pessoa de repente não tem conhecimento da doutrina espírita, e aí em casa ela tem esse registro. Isso pode ter dois fatores que podem encadear. Primeiro, ela pode ter esse incentivo realmente para se melhorar, porque está vendo as condições de certos espíritos que estão em sofrimento, mas ao mesmo tempo pode gerar um transtorno muito grande. A pessoa pode criar um bloqueio ou ficar com medo disso ou medo daquilo, e é nesse caso que aí então seria a busca pelo entendimento através de um atendimento fraterno, esse tipo de coisa. Claro que se todos nós tivéssemos essa visão da parte boa do mundo espiritual, tipo, eu tive uma visão da colônia espiritual, claro que eu vou trabalhar mais e mais
para eu conseguir participar disso depois que eu me for. Mas, para quem tem conhecimento da doutrina, para quem não tem, isso vai vir como um choque muito grande. A pessoa pode até entrar em perturbação. Por isso que nós não vemos, né? Colocou ali, a gente não tem essa possibilidade, a grande maioria de nós não temos. Trata-se da misericórdia divina. Só que quando você está lendo obras assim, elas têm a missão, ou pelo menos essa é a proposta, de nos fazer lembrar dessas coisas. Porque como a gente não está vendo, né? Mas eles nos vêm lembrar, olha, cuidado, porque daqui a pouco nós estamos do outro lado. Realmente, né? A gente não tem ideia dessas muitas circunstâncias da vida e a gente não sabe o contrato que nós assinamos quando viemos para cá. A gente pode ter assinado um contrato de curta duração e retornar, né, muito rapidamente, digamos assim, para os nossos padrões, né? Ah, não, mas é aquela velha conversa lá, me dá mais tempo, né? Mesmo os espíritas, quando a morte bate na janela lá, falam, me dá mais tempo, né? São essas questões que ainda nos aturdem. Mas a doutrina espírita é essa coisa aí que vai nos ajudando a pensar. Eu sou o arquiteto mesmo do que eu estou fazendo, eu preciso me lembrar disso. Às vezes esses irmãos perturbados, com dificuldades, eles não tiveram assim uma vida de maldades, né? Porque às vezes a gente associa que eles foram ruins, às vezes não, foram pessoas que viveram aparentemente uma vida normal, sem grandes, né? Mas que trazem sofrimentos porque nós temos dificuldades emocionais que a gente ainda não está dando conta de resolver. E essas dificuldades, elas eclodem, né? Logo mais, quando a gente desencarna. É isso que o objetivo, é que a gente não esqueça desse detalhezinho. Trabalhar o quanto a gente consegue, enquanto está por aqui, essas nossas questões que ainda nos trazem algum tipo de aflição. Porque desencarnado, aquilo amplia, né? Aquela aflição que enquanto eu estou por aqui, às vezes eu consigo maquiar de uma forma ou de outra, do lado de lá isso não é mais muito possível. Então aí gera esses estados perturbadores, né? E a gente fica imaginando que não vai, ou não tem como acontecer conosco, porque a gente já tem mais compreensão. Eu não sei, pode ser que não tenha mesmo como acontecer, mas a gente não deve desconsiderar, né, essa possibilidade. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Aí o André vai e puxa a orelha nossa, especificamente, dos espíritas, né? Aí ele já vai nesse pedaço ali e diz, ó, a maioria dos próprios espíritos. Pior que ele usa essa palavrinha desagradável para nós, né? A maioria. Então, se a maioria, significa que a grande parte de nós ainda não temos um esforço que deveríamos ter, né? De estar nos autoeducando. E é isso que é um complicador, que a gente precisa lembrar, né? A gente guarda da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao nosso egoísmo. É aquela coisa muito complicada, que de vez em quando eu repito aqui, que é uma frase que é perturbadora, que existem nessas mensagens espirituais, uma mensagem de, se não me engano, é de Bezerra de Menezes, em que ele pede a Jesus para ajudá-lo a não mais se servir do nome dele, mas para servi-lo, né? Porque às vezes a gente, sem perceber, a gente está, entre aspas, se servindo dessa coisa de ser servidor, e para termos assim algum tipo de projeção, privilégio, qualquer outra coisa, né? Porque nós somos trabalhadores do Cristo, então nós estamos nos servindo do nome dele. Isso é grave. E a grande maioria de nós transita ainda há muito tempo dessa maneira, né? E às vezes sem percebermos, né? Quem é que continua? É lá no quadro, é isso? O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão
extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Por isso que falávamos, né? Olha só, é muito amplo a realidade espiritual. E às vezes a gente simplifica, né? Achando, eu vou desencarnar, vai ter uma equipe que vai, enfim, de uma maneira mais simplificada. E é muito amplo, né? Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estrupiados, segundo o símbolo evangélico. Não deve ser uma visão muito animadora para nenhum de nós, né? Víamos um quadro desse aí, parece esses filmes ou essas séries aí de mortos-vivos, né? Que andam, enfim, em condições bem apavorantes, né? Mas é a condição que ficam alguns irmãos, infelizmente, infelizes, que estão naquele momento, especificamente, nessa situação de infelicidade, precisando de auxílio para saírem daquela realidade. Mas essa é uma realidade que a doutrina espírita nos traz nua e crua, e que outras propostas não trazem, não é? Elas não têm esse bisturi para estudar dessa maneira, para mergulhar nessa questão da vida espiritual e revelar que do lado de lá a gente encara o nosso verdadeiro eu, que não tem muito essa coisa de um lugar específico definido, e que o que a gente foi aqui, fez alguma coisa útil, já imediatamente tem atendimento, enfim, é tudo muito variado. Não se dá para determinar com exatidão, né? Cada um de nós é de um jeito. Isso tem alguma ligação no fato de a maioria das pessoas, enquanto encarnadas, terem esse pensamento fixo de que vai morrer e vai ficar dormindo, Marco? Aí você passa por esse período longo nesses locais espirituais de muito sofrimento e a pessoa não acorda, a pessoa não compreende que já desencarnou. Isso tem algo a ver com esse estado em que eles se encontram? Não necessariamente. No caso, esses ali todos, eles não estão assim dormindo, né? Nem pensam que estão dormindo. Existe sim um percentual de pessoas que tem essa crença, mas eu acredito que não seja assim tão grande, né? Tão expressivo. E que nós já vimos em algumas outras obras que, às vezes, alguns desses irmãos permanecem um bom tempo nesse estado meio que catatônico, né? Fora da realidade. Mas ali não, ali já são seres que estão despertos, mas estão com essa situação descrita ali, com essa aparência bem desagradável, né? Por quê? Porque eles sentem no corpo espiritual a interferência das decomposições do corpo físico. Então eles se sentem cadaverizados, não é? Por conta de uma série de situações mal resolvidas deles, com eles mesmos. Então, tem uma série de impressões que eles carregam que traz essa situação desagradável. Porque é óbvio que isso não significa que a regra geral, todo mundo que desencarna fica assim, claro que não. Óbvio que não, né? Aqui está sendo demonstrado, irmãos, em condições de dificuldade, em sofrimento, né? Que tem cada um deles uma causa distinta, mas a causa está no próprio ser, não é? E que essa reunião, por exemplo, a tarefa dela é ajudar essas criaturas, esclarecer, não é? Para que eles comecem a retomar a caminhada deles, retomar a vida deles, né? E aí, obviamente, sair daquela situação de aparência desagradável em que eles estão, aparentemente ganhem peso, não tem nada a ver com esse peso nosso aqui da vida física, mas fiquem com uma aparência de alguém saudável, não é? E ali eles estão com uma aparência de alguém muito, muito enfermo, né? Vamos lá? A Alvina aqui no Facebook
comentou assim acerca da fala que você fez agora. Quando fazemos o evangelho em casa, sempre precisamos dessas reflexões, principalmente nós, espíritas, que temos que dar o exemplo. No caso, assim, as reflexões, se a gente conseguir lembrar de no Evangelho do Lar, pedirmos por esses irmãos que possam ter se aproximado por alguma razão, né, e estejam em condições de dificuldade, é ótimo, porque eles vão estar recebendo um benefício. E nós, um benefício maior ainda, de termos lembrado de pedir por criaturas que a gente às vezes não conhece, né? Então, o Evangelho no Lar é essa oficina extraordinária, porque, se nós somos sinceros, ele é um momento em que espíritos começam a vir, sendo atraídos e trazidos, digamos assim, pelos espíritos responsáveis. Eles falam, olha lá, fulano, a casa da Maria, a casa do Paulo, a casa da Cristina, vai fazer o evangelho agora, vai fazer um momento de prece. Então vamos levar esses irmãos aqui, que eles vão ser beneficiados pela irradiação da prece, não é isso? Quando, obviamente, a exemplo da Dona Isabel, nós estamos fazendo, ou tentando fazer da forma mais honesta possível, o nosso dever de casa, que é nos tornar alguém um pouco melhor. Porque senão de nada adianta, né, gente? Absolutamente de nada adianta. A doutrina espírita não é um conhecimento acadêmico para que a gente angarie e simplesmente passe a recitar da forma mais bela possível. De nada adianta se nós não fizermos um esforço para ficar um pouco melhor. Que às vezes a gente fala assim, nossa, mas a pessoa espírita lá, aquele conhecido espírita, aquela conhecida, tem tantas dificuldades, mas se ele já diminuiu as dificuldades dele, ele já cresceu, não é? A gente esperar que aquela pessoa atinja um ponto de santidade, aí é uma ingenuidade de nossa parte. Nós estamos na Terra para melhorarmos do momento em que a gente veio para cá. Então, se eu saio de um ponto qualquer e caminho, méritos nossos, né, que conseguimos dar essa caminhada. Claro que quanto maior ela for, melhor. Que é isso que é a proposta, né, da doutrina espírita para todos nós. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. E aí, quem é que comenta essa situação aí? Específica que foi falada agora, né? Marco, nesse caso, eu precisaria, então, de um ambiente um pouco mais bem preparado para receber essas entidades um pouco mais perversas, inferiores, porque a casa dela é o lar dela, não é uma casa espírita. Não tem toda a aparelhagem que uma casa espírita tem. Nesse caso, seria, então, apropriado um tipo de trabalho um pouco mais profundo com esses espíritos um pouco mais devedores ou mais perversos, né, em uma casa espírita específica, e não no lar dela, né? Esse é um ponto. O que mais, gente? Porque é o evangelho no lar ali, né? Não é um evangelho no lar. Na realidade, a Dona Isabel, ela já, de alguns anos, né, eles, desde antes do Isidoro, que é o esposo já desencarnado e que fica lá junto, trabalhando, né, eles tinham instituído isso lá no lar deles. A gente já contextualizou, porque isso se passa provavelmente nos anos 40 ainda do século passado, onde a quantidade de centros espíritas era bem menor e onde era bem mais comum, né, os atendimentos dessa natureza nos lares, onde se tinham lá médiuns, eles começavam a fazer isso nas casas. Hoje, felizmente, esse retrato já mudou, não é? Mas para o contexto da época, então, era o que acontecia. Fazia na casa dela. Então, assim,
É claro que, por ser no lar, não é um local adequado para você estar atendendo espíritos de teor muito odiento. Espíritos, às vezes, muito revoltados, muito perversos, não é? Por mais que ali há toda uma proteção no lar, não convém que você faça isso, né? Sem contar que para atendimento a espíritos assim, é uma outra especialização. Então você tem que ter trabalhadores também especializados para você conseguir atender espíritos dessa natureza, né? Por isso que normalmente em muitas reuniões mediúnicas das casas espíritas, a quantidade maior de espíritos que são atendidos são os espíritos assim, sofredores, angustiados. O número desses revoltados, odientos, cínicos, muito inteligentes é menor, por conta de não estar adequado ainda a ficar atendendo o espírito dessa natureza em quantidade grande, porque essa requer uma especialização maior, cuidados maiores, não é? Certamente existem trabalhos, né, instituições esparramadas pelo Brasil e mundo afora, em que a característica principal é atender espíritos dessa natureza, mas eles têm essa especificação, todos os integrantes daquele grupo. Então, eles têm a condição de estar atendendo espíritos só desse teor, né? Assim, muito inteligentes, muito cruéis, né? Perversos ainda. Então, normalmente o que você vê é uma mistura, né? Atende alguma coisa disso, a maior parte sofredores. No caso da casa dela, não. Especificamente, somente os sofredores. É um ponto de socorro, né? É. Para a espiritualidade, ali é um ponto de socorro. Eles, né? Isso. Cada agrupamento tem seus fins, né? Então, eles colaboravam dessa forma. Com essa especificação, entendeu? Como ele disse ali, ó, tem seus fins. Então, tem grupos que a finalidade deles é outra, é atender especificamente mais os espíritos dessa condição. Por exemplo, é uma especificidade. Como tem grupos mediúnicos com uma especificação enorme e a grande maioria dos seus atendimentos são a suicidas. É uma especificação de todos os envolvidos naquele grupo também. Pois não. Marco, em relação a cada agrupamento tem seus fins, mas também modifica-se os espíritos que os atendem. Porque não pode ser, por exemplo, um espírito que recém desencarnou, tem um certo conhecimento, mas precisa ser um benfeitor que já tem uma certa bagagem para poder enfrentar uma situação com espíritos dessa natureza. Com certeza, né? O mundo espiritual não improvisa nada. Eles são extremamente organizados. Então, qualquer trabalho que é estabelecido por nós, os reencarnados, nós vamos ter a envolvência de desencarnados que vão nos auxiliar naquele mistério ali, naquela tarefa, né? Eles têm especializações para aquilo. Isso sempre, né? Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Então, você veja aqui, qual que vai ser a grande maioria dos espíritos que estão atendendo lá? Não sabem que desencarnaram, não acreditam que desencarnaram, porque eles se sentem vivos, eles se sentem doentes, né? Eles chegam e falam assim, olha, acho que está no hospital. Então é a característica desse tipo de reunião, que está atendendo esses espíritos que ignoram o seu estado. Ignoram que desencarnaram, ignoram tudo aquilo. Então ele acha que está doente ainda, com a mesma doença que ele tinha, porque ele está sentindo ainda os sintomas, né? Tudo isso motivado pela sua ignorância, pelo seu estado momentâneo, que quando começa a ser auxiliado e se mostra favorável a ser auxiliado, ajudado, né? Esse quadro muda, claro, a misericórdia de Deus atendendo. Não num passe de mágica, que você imagina assim, alguém chega num estado lamentável, muito doente, muito debilitado, aí tá, ele compreendeu, foi atendido,
Aí pronto, estalou o dedo, ele já sai saltitando pela porta. Ele vai precisar de um tempo de recuperação, de convalescença. E, às vezes as pessoas que não têm muita familiaridade, né, com a doutrina espírita acham estranho, porque falam, não, mas por que tudo isso já não tem mais o corpo? Não tem mais o corpo físico, mas tem o corpo espiritual. E aquele espírito está ainda muito voltado às questões do corpo físico. O problema do apego. E nada dá salto na natureza. E Deus não pede que a gente dê saltos. Então ele respeita o nosso estado. Não é? Então precisa-se de um tempo. Por isso que os centros espíritas recebem essa alcunha de serem também hospitais. Ambulatórios. Né? Postos de atendimento. Porque esses espíritos são levados para um leito, como se fosse um leito hospitalar. Vão receber os cuidados necessários. Quando tiver condições, eles são transferidos para outro posto de atendimento, e aí vai indo. Até eles terem condições e ganham a cidadania de poderem viver em uma cidade espiritual, com a qual ele tenha simpatia, digamos assim, né? Semelhança, enfim. Aí são várias as causas que interferem. Né? Lembrando da história do André Luiz, ele também foi recolhido, teve que passar por todo um processo lá no Parque Hospitalar de Nosso Lar, que é a cidade onde ele foi recolhido, né? E passou todo um período lá longo para ele se recuperar. Mostrando para a gente que é assim que funciona, né? É muito raro o espírito, a não ser quando ele já tem muito mérito, ele desencarna e já está, assim, pronto para atividade já, né? É raro, a grande maioria de nós vai passar um período maior ou menor, mas vai passar um certo período que vai precisar de auxílio, né? Como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na resposta lá dos Espíritos, esse período de perturbação ele é mais ou menos longo. Ele pode durar desde algumas horas até muito e muito tempo, dependendo de cada um. Né? Marco, a pergunta, uma colocação da Jaqueline, ela diz assim, hoje com a pandemia, muitos estão chegando no mundo espiritual justamente dessa forma. E aí tem a questão que você estava comentando antes, do espírito desencarnar e ele achar que ele vai ter um corpo completamente diferente do lado de lá. E a exemplo do que a gente leu no livro Nosso Lar de André Luiz e até no filme, a gente percebe que o corpo dele muito mais fluídico, mas também tem os mesmos achaques a qual ele desencarnou. Tipo, tinha uma obstrução intestinal, tinha câncer, né, agravado pela sífilis. O corpo dele também estava doente, o corpo espiritual também estava doente, mas era uma cópia exata do que ele tinha aqui na Terra. Senão as pessoas vão achar que eu vou desencarnar e já vou virar algo luminoso. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Isso. Agora, como lembrou ela aí, essa situação específica que nós estamos vivendo é uma situação coletiva, né? Então, quando tem essas situações coletivas, ela ganha uma conotação tanto quanto diferente de uma rotina ordinária, digamos assim. Né? Vamos imaginar que diariamente no mundo, em condições normais, desencarne lá, é só um exemplo, nós não temos nem ideia do número de pessoas que desencarnam em condições normais. Né? Mas vamos imaginar um número, simplesmente para ilustrar, que desencarnasse 5.000 pessoas todo dia no mundo, por exemplo, em condições normais, cada qual de um motivo diferente. Né? Não, assim, eu estou dando um exemplo só, apenas para que a gente tenha uma noção de um número. Nas condições coletivas, isso muda, por quê? Porque aí os espíritos estão preparando uma situação que está causando um impacto grande, né? No livro, Manuel Filomeno de Miranda coloca isso muito bem, quando ele traz aquela questão grande do tsunami que ocorreu em 2004, ali na região do Oceano Índico, né? Que desencarnou milhares, centenas de milhares de pessoas de uma só vez. Ali desencarnou muito mais gente do que até agora desencarnou com a Covid, por exemplo. Né? Então, foi um impacto coletivo. Então, tinha todo um preparo que o mundo espiritual já tinha estabelecido ali, naquela região, para acolher essas almas. Porque estavam vindo tudo de uma vez só, numa situação
impactante do ponto de vista emocional. Agora, a mesma coisa. Né? Se você vai internado no hospital, já sabe que está com aquele sintoma, né? Enfim, diagnosticado, está todo mundo vendo todo dia que essa doença tem levado pessoas a óbito. Claro que o emocional já vai complicar. Então, quando ele retorna para o mundo espiritual, o que a gente imagina numa situação dessa? Que há toda uma equipe especializada agora, especificamente nessa questão da pandemia, para estar fazendo um acolhimento meio que padrão desses irmãos, né, que estão retornando por essas condições. Porque essa condição de agora, gente, ela é uma questão coletiva. É um resgate coletivo da humanidade. Então ele ganha conotações diferentes dos retornos normais que, né, todo dia aí a pessoa desencarna de acidente, homicídio, enfim, das mais variadas formas, doenças, né? Naturalmente, ok? Só para fazer um parênteses, já que ela lembrou da questão da... O Marco, queria saber o seguinte, toda vez que um senhor desencarna, ele está desencarnado, e aí ele realmente não quer saber que ele desencarnou, ou ele não sabe mesmo que desencarnou, está desencarnado, mas ele pensa com ele que ele não está encarnado, ou ele sabe desencarnar, mas ele não quer aceitar que ele está desencarnado, porque isso acontece muito nesses casos, né? Nas mediúnicas, por exemplo, que os espíritos chegam e dizem que não está encarnado, ele está vivo, ele está doente, ele está querendo ir para o hospital, que nem você colocou aí. Então, eu queria saber assim, se eles que querem ver desse jeito, ou realmente é a situação mesmo que demonstra para que ele não consegue enxergar o desencarne dele. Então, vai ter de tudo um pouco aí, Carlos, porque tudo tem a ver com a nossa ignorância, né? A negação. A negação é uma situação que nós nos utilizamos muito dela em várias situações da vida, não é isso? Tem muitas coisas que estão nos acontecendo, a gente nega. A gente não quer admitir que aquilo está acontecendo. Isso do ponto de vista psicológico. É uma ferramenta que o ser humano manipula muito habilmente na vida aí, né? A vida às vezes vai trazendo um monte de situações, de recados para nós de algumas coisas, e você nega. Não é isso? Então é a mesma situação do desencarne, a pessoa também nega. Ele não quer, mesmo que está todo mundo ali, igual nos registros que existem das reuniões mediúnicas, ele fala, tem um monte de gente falando para mim que eu morri, mas eu não morri, quer dizer, naquele processo de negação. E há aqueles que de fato estão mergulhados numa completa ignorância, eles não têm noção mesmo. Eles não estão passando por essa experiência de ter outros falando para ele que ele morreu. Entendeu? Então tem de tudo um pouco aí nessa situação, né? Mas a mãe de tudo isso é a ignorância. Quando nós temos conhecimento, por que é a grande bênção, se a gente permitir que o Espiritismo permeie de fato as nossas crenças mais profundas? É nós aprendermos a aceitar as situações da forma mais serena possível, mesmo as mais dolorosas, né? Lembrando que as dolorosas doem, não tem como não doer, mas a gente consegue aceitá-las com a serenidade possível, mesmo com muita dor, e isso vale também para o desencarne. Então, quando aquela criatura que já adquiriu uma boa orientação espírita, estudando, buscando por si próprio, construir algum recurso dentro dele, né, algum alicerce, quando ele se depara na situação do desencarne, ele tem condições de ter construído uma ferramenta para ele ter serenidade de aceitar aquele fato e continuar a sua jornada, porque a vida vai continuar, né, se ele quiser. Ou, de repente, a gente vai ver um espírita revoltadinho do outro lado, da mesma forma, eu não morri, paciência. Temos aqui a pergunta da Alvina. Nesse caso, na reunião mediúnica, precisa falar pro desencarnado que ele está desencarnado? Tipo assim, querer impor isso a ele, mesmo que ele não aceite? Qual que é o melhor caminho, Marco? Não necessariamente. Essa questão precisa ser trabalhada sempre com muita habilidade. A reunião mediúnica é uma reunião de terapia. Não é? Então, assim, quando você vai buscar um terapeuta, se o terapeuta for razoável, pelo menos, né, um terapeuta normal das ciências
humanas, ele não vai jogar na nossa cara de maneira assim áspera, né? Algumas realidades. Ele vai fazer com que a gente reflita diante das situações. Então, o terapeuta da reunião mediúnica, ele é convidado a fazer isso com um agravante, com muito amor, com muita ternura, que essa é a bênção do trabalho. Porque nós normalmente não temos essa habilidade na vida, com as pessoas que nos cercam, com os familiares, com amigos. Então você vai sendo convidado a ir fazendo esse processo, porque você sente necessidade de ter essa energia autêntica quando você está atendendo, porque do contrário não será autêntico, não é? Então o necessitado, ele precisa sentir aquela energia vinda ali da pessoa que está conversando com ele, auxiliado, obviamente, pelos benfeitores. Então, essa questão de lembrar o outro que ele desencarnou, não, você tem várias formas de fazer, não necessariamente tendo que dizer, olha, você está desencarnado. Tem várias formas de você ajudá-lo a refletir. E vai depender muito de cada situação, de cada contexto. Pode ser que tenha um contexto que você se sinta favorecido de ter que lembrar ele que de fato ele está desencarnado de uma forma suave, né? Mas isso vai depender muito de cada contexto. Não necessariamente você vai impor essa verdade a ninguém. Aliás, antes era muito comum, nesse filme que está passando, passou, né, algum tempo atrás no cinema, retratando um pouco da vida do médium Divaldo Franco, tem uma situação parecida não, uma situação interessante, que mostra lá uma reunião mediúnica, lá nos primeiros tempos dele, né, como médium, e um senhor, supostamente o dialogador, atuando como antigamente se chamava, o doutrinador. Então esse nome, ele me parece assim um tanto quanto ineficaz, o termo, porque dá a impressão que você tem que doutrinar alguém, quer dizer, passar um convencimento. E durante muito tempo se teve essa ideia, né? Felizmente, de umas décadas para cá, no avanço do conhecimento da doutrina espírita, no avanço de obras que os espíritos nobres nos trazem para nos ensinarem, né, a respeito desse ofício, foi se percebendo que esse trabalho é de esclarecimento, de acolhimento, de consolação, e não de convencimento, né? Porque houve uma época em que você tinha que fazer com que o espírito aceitasse a verdade espírita, entre aspas, que você estava dizendo. Hoje, obviamente, se ainda fazemos isso de alguma maneira, em alguma instituição espírita, a gente precisa rever com muito carinho aí a forma, né? Porque o objetivo do trabalho não é esse, não é convencer espírito nenhum de nada, é ajudar, se for possível, auxiliar, né? O nosso horário ali, a gente conseguiu terminar esse slide, só para que me lembrem aí? Então assim, porque na próxima semana então, a gente começa já no slide seguinte, só faz o arremate desse aqui, né? Que o nosso horário se foi, a gente agradece aí os nossos amigos internautas que estiveram conosco aí com essa assistência carinhosa acompanhando a nossa iniciativa aqui, e a gente vai se preparando então para o nosso encerramento, né, que a gente vai fazer à distância nesse instante. Antes nós fazíamos assim, num abraço afetuoso, agora a coisa está um pouco difícil, a gente vai respeitando aí as determinações das nossas autoridades de saúde, não é? Mas de qualquer maneira a gente vai envolver com a prece, lembrando de irradiarmos essa prece para os amigos que estão nos assistindo e ouvindo nesse momento, os que ouvirão posteriormente, não é? Porque tem essa felicidade ali, esse material fica sempre ali gravado e você pode consultá-lo no momento que for mais propício. Então vamos pedir a Deus que permita e que impregne esse instante, esses momentos, essas palavras, com vibração de ternura, de carinho, de socorro, de consolo. Tu sabes, amigo generoso, o quanto temos necessidade de tantas coisas, o quanto escapa-nos ainda a compreensão sublime da vida. O quanto nos maravilhamos com a figura de Jesus
mas o quanto ainda nada temos ou quase nada a ver com Ele. Perdoa-nos, mas envolva-nos em nossas iniciativas, honestas, nobres, legítimas, para que a gente consiga ir resolvendo as nossas questões mais desafiadoras, para que perseveremos com muita paciência, vencendo as montanhas de iniquidade que ainda portamos, confiando na tua imensa misericórdia. Abrace, Senhor, os lares. Com ternura envolva aqueles que encontram-se dominados pelo medo, essa emoção que fragiliza-nos, porque apontam a nossa deficiência na fé. Abrace, Senhor, esses irmãos mais hesitantes. Ajude-nos a compreender a gravidade do momento, mas as excelentes oportunidades que também esse momento nos traz. A humanidade toda sendo convidada de uma forma extraordinária à solidariedade. Estamos tendo menos tempo para pensarmos em coisas que nos fariam mal. E que agora temos as atenções voltadas para isso que domina o cenário mundial. Ampare-nos com a tua compaixão, com a tua misericórdia, envolvendo-nos hoje em todos os instantes. Muito obrigado. Eu coloquei assim para facilitar, mas